Sabe como um fundo de agronegócio consegue ter um resultado sólido bem no meio de uma crise geopolítica? É isso que a gente vai ver agora. Vamos mergulhar no relatório de fevereiro do fundo XPCA11 para entender direitinho como ele navegou por um baita choque global. Ok, vamos direto aos números. O fundo distribuiu 12 centavos por cota em fevereiro. Esse é um indicador super importante e, como a gente vai ver, é parte de um desempenho bem consistente. E olha só, isso dá um rendimento anualizado de impressionantes 20,56%. É um número muito forte, né? Com certeza chamou atenção. E aí que vem a grande pergunta. Como é que eles conseguiram um desempenho desses justamente quando as tensões globais estavam a todo vapor? É aqui que a história começa a ficar bem interessante. O principal desafio do mês de fevereiro foi uma tempestade geopolítica que surgiu meio que de repente. O gestor do fundo descreveu a situação como um choque triplo que atingiu o setor do agronegócio em cheio. De acordo com o relatório, o que acendeu o estopim foi um ataque no Irã. Esse evento foi a faísca que gerou um efeito dominó imediato nos mercados agrícolas do mundo todo, sabe? Criou uma instabilidade gigantesca. Tá, mas como esse choque se manifestou na prática? Primeiro, um choque energético. O petróleo subiu, o diesel ficou mais caro, e isso afeta tudo, desde a máquina no campo até o caminhão na estrada. Depois, um choque logístico. As rotas dos navios tiveram que ser alteradas, o seguro ficou um absurdo e o frete foi lá para cima. E para fechar, um choque de fertilizantes. O preço da ureia disparou, o que é um problemão para o Brasil, já que a gente importa mais ou menos 35% da nossa ureia justamente do Oriente Médio. E nas palavras do próprio gestor, isso mostra como as pressões de custo aconteceram todas ao mesmo tempo e estavam interligadas. Não foi só um problema, foram 3 baques de uma vez só. Certo. Diante dessa ameaça tripla, qual foi a resposta? Vamos dar uma olhada na estratégia do fundo e ver como eles montaram uma defesa contra essa volatilidade toda. A base da filosofia deles é o que se chama de hedge. Explicando de um jeito simples, é como travar os preços, tanto dos insumos, tipo fertilizantes, quanto dos produtos finais, e fazer isso antes da safra começar. É uma estratégia pensada para proteger exatamente contra esse tipo de sobe e desce repentino de preços. E essa ideia se transforma em ações bem práticas, baseadas em 4 pilares. Eles são bem cuidadosos na hora de alocar os ativos, focam em setores com margens de lucro mais fortes, exigem garantias sólidas para cada investimento e, o mais importante nesse cenário, eles se certificaram de que os produtores já tinham comprado insumos como a ureia antes que os preços explodissem. Beleza, essa é a teoria. Mas como essa estratégia defensiva funcionou na prática durante o mês de fevereiro? Vamos ver algumas movimentações específicas. Olha só um exemplo perfeito. A gestão investiu quase 3,6 milhões de reais num CRA da Wiesa, que é um tipo de título de dívida do agronegócio. Eles conseguiram fechar uma taxa bem atrativa de CDI mais 4,30%, ou seja, encontraram valor mesmo com o mercado todo turbulento. E no final do mês, a alocação do fundo mostrava uma concentração bem forte em CRAs, esses títulos de dívida do agro, com quase 73% da carteira. O resto se divide principalmente em FDICs FIAGRO. É uma estrutura que reflete bem essa abordagem mais cautelosa. Então, vamos agora conectar a estratégia e as movimentações da carteira com os resultados e com o que o gestor está pensando para o futuro. O resultado dessa postura defensiva fica bem claro aqui. Apesar do caos no mercado, os pagamentos de dividendos se mantiveram consistentes. Na verdade, o dividendo até aumentou em janeiro e foi mantido em fevereiro, o que demonstra a resiliência da carteira. E a saúde da carteira confirma isso. O relatório diz que, apesar de toda a confusão, todos os devedores estão em dia com os seus pagamentos. Mesmo assim, o gestor reforça que é preciso continuar com cautela, reconhecendo que o ambiente ainda é bem desafiador. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão. O caso do XPCA 11 em fevereiro parece sugerir que uma defesa forte pode ser o melhor ataque em tempos turbulentos. Fica a pergunta no ar. No mercado cheio de incertezas, será que uma estratégia defensiva é a verdadeira chave não só para a sobrevivência, mas para um crescimento consistente?